Olá, que bom estarmos juntos para este momento de reflexão. Hoje, vamos tentar descobrir como podemos transformar a nossa oração em uma conversa cheia de fé, uma conversa perseverante com Deus. Vamos em busca das chaves que abrem o coração do Pai. Sabe, essa é uma sensação que quase todo mundo já experimentou na caminhada da fé. É como um deserto que às vezes a gente precisa atravessar. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus nos dá uma luz, um verdadeiro farol de esperança para esses momentos. E esse farol, hoje, vem da história da mulher cananeia, lá no Evangelho. É um exemplo, perfeito e muito poderoso de como a nossa insistência, quando é movida pelo amor, consegue de verdade tocar o coração de Deus. Vamos tentar imaginar a cena. Uma mãe, que nem era do povo de Israel, vivendo uma angústia desesperadora pela sua filha. Ela ouve falar de Jesus, vai até ele e simplesmente lança aos pés do Mestre todo o seu sofrimento, todo o seu clamor. E a primeira reação de Jesus parece, à primeira vista, um teste bem difícil. Primeiro, ele fica em silêncio. Depois, vem uma resposta que soa quase como uma recusa, sabe? Ele diz que o pão dos filhos não deve ser jogado aos cachorrinhos. E é aqui que a gente vê a genialidade da fé dessa mulher. Ela não se ofende, não se sente humilhada. Pelo contrário, com uma humildade gigante e uma inteligência afiada, ela usa a própria imagem que Jesus usou para insistir no seu pedido. Ela se contenta com as migalhas, pois sabe que uma migalha da graça de Deus já é tudo. E o resultado é simplesmente maravilhoso. Jesus, tocado pela fé, pela humildade e pelo amor daquela mãe, não adia mais o milagre. A persistência dela, cheia de confiança, conquistou o coração do Mestre. Então essa história não é só um relato de cura, percebe? É uma verdadeira aula sobre como rezar. E essa mulher nos entrega, de bandeja, 4 chaves essenciais para uma oração que é verdadeiramente ouvida por Deus. Essas são as 4 condições que estavam ali, bem vivas, no pedido dela. Uma fé inabalável, a humildade de se colocar no seu devido lugar, a perseverança para não desistir mesmo diante do silêncio e, claro, a confiança de que estava diante de alguém que é pura bondade. E olha só, o grande doutor da igreja São Tomás de Aquino nos confirma isso. Ele diz que a oração verdadeira não falha. Não porque nós sejamos bons ou fortes, mas porque a promessa de Deus é sempre fiel. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A questão que muitas vezes abala a nossa fé. Se Deus nos ama e a oração funciona, por que a demora? Por que o silêncio? A resposta para isso revela a pedagogia de Deus, o cuidado de um pai. Veja bem, às vezes, Deus nos faz esperar para que o nosso desejo se purifique, para a gente valorizar mais o presente quando ele chegar. Outras vezes, ele simplesmente sabe que o que a gente está pedindo não é o melhor para nós e, na sua sabedoria, nos dá algo muito maior. E por fim, como uma boa mãe não dá uma faca afiada para um filho pequeno, ele nos protege de coisas que parecem boas, mas que no fundo nos fariam mal. Santo Agostinho resume isso de uma forma brilhante. O problema não está em Deus que não ouve. Talvez esteja em nós, que não rezamos como deveríamos ou não pedimos o que realmente nos convém. A oração só não é eficaz quando não é uma verdadeira oração. Isso nos leva a outro ponto muito importante. Se o como pedir é fundamental, o que a gente pede também é. Como a gente deve organizar os desejos do nosso coração diante de Deus? Todos nós temos necessidades, tanto materiais quanto espirituais. E é claro que é legítimo pedir pela cura, pelo pão de cada dia, por uma ajuda nos estudos. Mas aquilo que realmente importa, os bens que duram para sempre, são os espirituais. A graça de Deus, a busca pela santidade, a vitória sobre os nossos defeitos. O próprio Senhor Jesus nos ensina a ordem certa das coisas. A gente não deveria gastar o melhor da nossa oração pedindo só os acréscimos. Quando nosso coração busca primeiro o reino, Deus, como um Pai muito generoso, cuida de todo o resto. E uma das formas mais bonitas de colocar o reino em primeiro lugar é a intercessão, pedir pelos outros. Isso nos tira do nosso egoísmo e nos une ao amor de Cristo. Rezar por alguém é um ato de caridade poderoso, que alivia fardos e abre caminhos de graça. Bom, depois de toda essa caminhada, a questão se torna bem prática. Como a gente pode transformar todo esse conhecimento em uma experiência viva de oração no nosso dia a dia? O segredo está todo na atitude do coração.
Não se trata de chegar diante de Deus com uma lista de exigências ou tentando fazer uma barganha. O caminho é se abandonar com a confiança de uma criança, insistindo com a certeza de que somos amados por um pai que sempre sabe o que é melhor para nós. Vamos parar um instante para pensar. Qual é a filha ou o filho que precisa de cura na nossa vida ou na vida de alguém que amamos? Qual é a graça que podemos pedir hoje, imitando a fé e a perseverança daquela mulher cananeia? Que esta reflexão possa nos inspirar a uma oração cada vez mais profunda, mais cheia de confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.